quero compartilhar da palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, aliás, capítulo 2, a partir do versículo 1. Assentado como estão, abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, estaremos lendo até o versículo de número 12. Até o versículo de número 12. Diz assim: porque vós mesmos sabeis, irmãos, que a nossa entrada entre vós não foi vã. Mas, havendo anteriormente padecido e sido maltratados em Filipos, como sabeis, tivemos a confiança em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus em meio de grande combate. Porque a nossa exortação não procede de erro, nem de imundícia, nem é feita com dolo. Mas, assim como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Pois nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem agimos com intuitos gananciosos, e Deus é testemunha. Nem buscamos glória de homens, quer de vós, quer de outros, embora pudéssemos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes nos apresentamos brando entre vós, qual ama que acaricia seus próprios filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós, porque vos lembrais, irmãos, do nosso labor e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e irrepreensivelmente nos portamos para convosco que credes. Assim como sabeis de que modo vos tratávamos a cada um de vós, como um pai a seus filhos, exortando-vos e consolando-vos, e instando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Glória a Deus. Meus amados, eu queria compartilhar dessa palavra que Deus colocou no meu coração, tendo em vista que nós estamos reunidos aqui hoje entre líderes. A nossa reunião hoje ela é composta exclusivamente de líderes, que na maioria está aqui com os pastores dirigentes, né? Esposa dos pastores e os vices-dirigentes das nossas congregações e talvez algum líder de departamento, né? E Deus tem colocado o desejo de avançar no ministério, né? De continuar proporcionando o crescimento da obra do Senhor. O Senhor tem sempre nos inquietado, nos desafiado, e nós temos pedido, né, ao Senhor, onde é que nós devemos investir, onde nós precisamos avançar, o que nós precisamos fazer, onde precisamos melhorar. Essas perguntas devem estar no coração de todos nós, os líderes do Senhor. Eu tenho dito que a cada dia nós devemos nos desafiarmos a estar melhor do que o dia anterior. Hoje, obrigatoriamente, eu tenho que ser um líder melhor do que ontem. Eu tenho que ter mais sensibilidade no Senhor, eu tenho que ter mais disposição em servir, eu tenho que ter mudado um pouco mais o meu caráter ao caráter de Cristo Jesus. Eu tenho que estar melhor, eu tenho que crescer, né? E antes de tudo nós devemos buscar o crescimento, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Mas eu tenho procurado ter também esse apóstolo como referencial de homem de Deus. Assim como ele disse, né, a maioria dos seus filhos espirituais, filhos ministeriais, para que o seguissem,
para que usasse a sua vida de referência, eu tenho procurado também a observar vários requisitos importantes, talvez não forma direta, pessoal, né? O líder não precisa tentar passar isso para os seus liderados, os trejeitos, né? A personificação é diferente da imitação. A personificação tem alguns líderes que buscam isso do seu liderado, né? Tem que cortar o cabelo do mesmo jeitinho, tem que vestir do mesmo jeito, tem que falar, né? Os trejeitos, quando você ouve uns, você fala, parece que é o líder, ou não é, né? Isso não é imitar, isso é personificar, e isso não tem nenhum ponto positivo, não vejo isso. Esses dias eu estava vendo, rapidamente passou ali nas redes sociais, eu vi um vídeo de um líder aí, e ele vestido daquela vestimenta judaica, né? E aqui no Brasil, todos os seus liderados do mesmo jeitinho, sabe, aquela coisa linda, sabe, linda de morrer, como alguém fala aí, né? Coisa esquisita, sabe? E então não é isso, mas seguirmos os bons exemplos, as boas virtudes, as características de um homem de Deus, isso nós devemos seguir, e devemos buscar ser referência também para os nossos liderados. Nós devemos nos desafiar a isso. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui, nesse texto em que li, e isso faz parte, isso está entremeado assim em todo o ministério do apóstolo Paulo. A forma que ele conduzia o seu pastoreio, a forma que ele liderava os seus filhos ministeriais, isso é algo muito louvável. E ele chega a dizer aqui no versículo número 7, o primeiro dessa característica que ele tinha, né? Ele fazendo aqui a defesa do seu ministério no versículo 6, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, que ele era, servos pesados. Ele falou, não, eu não escolhi isso, eu não escolhi tirar proveito do rebanho do Senhor, antes eu escolhi me doar por vocês. E aí no versículo 7 ele entra num ponto-chave aqui que eu achei muito interessante. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Irmãos, o homem ele pegou pesado aqui, na matéria de transmitir um gesto de ternura com seus liderados. Ele usou aqui, fez analogia aqui com o papel da mãe, entende? Com o papel da mãe. E é onde eu quero chegar com vocês aqui, para nos desafiarmos a sermos líderes, com esse mesmo sentimento, com esse mesmo desejo, com essa mesma motivação do apóstolo Paulo, de doação, de cuidado, de afetividade, e isso ele passa a todas as suas igrejas, ele passa, coloca na tela aí, Filipenses capítulo 4, versículo 1, olha como que o apóstolo trata, irmãos, com seus liderados. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, olha só para vocês verem, para depois o que? Pedir para que eles permanecessem firmes no Senhor, ó amados. Tratava os seus discípulos como filhos, meu filho na fé, meu amado filho. E em todas as suas referências ele tinha esse sentimento de paternidade, né? E aqui colocando como uma mãe. Irmãos, vendo esse tratamento, você não precisa ter dúvida que se os seus liderados sentirem esse mesmo afeto, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo, a mãe é aquela que protege, a mãe é aquela que alimenta, a mãe é aquela que acompanha, a mãe é aquela que celebra a alegria, o crescimento do filho, não é isso? Esse é o sentimento de maternidade. E nós, os pais, não temos nem direito de ficar com ciúme. Não temos. Por quê? Porque é algo sublime. E o apóstolo pegou pesado aqui. Ele foi lá e já pegou essa referência, né, de amor, de cuidado, de zelo. Eu fiz menção sobre os nossos IDs, né? É uma ferramenta onde possibilita
transmitir esse cuidado, esse amor, esse acompanhamento mais de perto. Irmãos, nós devemos tirar mais do nosso tempo. E às vezes eu vejo algum pastor, né, dirigente aí, envolvido diretamente, pegando na colher de pedreiro e passa dia e noite envolvido naquilo ali. É um gesto bonito seu de trabalho, de desprendimento, né, de cuidado, de ser empreendedor. Mas o seu cuidado maior é de estar acompanhando o rebanho do Senhor mais de perto. Os discípulos de Jesus fez isso, né, em Atos capítulo 6. Nós vamos levantar alguém para cuidar de todas essas demais tarefas, e nós vamos perseverar aqui na palavra e na oração, no cuidado, no zelo do rebanho do Senhor. Essa é a nossa prioridade, e deve ser a prioridade da igreja do Senhor. Agora, não é apenas você aplicar a palavra corretiva, você, né, discipular e você ser rígido, não, mas é você demonstrar essa afetividade. E aí ele chega dizendo no versículo 8: antes nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Vocês estão conseguindo, irmãos, ir na profundidade que o apóstolo aqui se coloca para servir? Antes, doando, e ele chega a dizer à igreja de Corinto que mesmo que cada dia eu me doe mais a vocês, eu me gaste, me deixe gastar por vocês, pelas vossas almas, mesmo que não tenha reconhecimento da parte de vocês, mas o meu desafio, o meu desejo é de continuar servindo, entregando a minha vida para cuidar de você. Irmãos, quem sente todo esse amor, quem sente todo esse cuidado, ele vai querer seguir a sua orientação, ele vai querer estar do seu lado, ele vai querer te servir. Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 15, ele diz que seguindo a verdade me ajude aí, em amor. Tem gente que quer seguir a verdade, irmão, na pancada, aí a pessoa não recebe a verdade. Mas antes, seguindo a verdade, seguindo é perseguindo, prosseguindo, caminhando nesse propósito de não abrirmos mão sim da verdade, mas em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é o cabeça, Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas nesse cuidado, uma palavra do líder, irmãos, e isso pode ser o líder lá do departamento, o líder, eu estou dizendo aqui, e eu quero crer que eu fiz menção dos líderes de ID, mas eu quero crer que nós estamos sendo, eu estou conseguindo alcançar todas as famílias, os lares, todas as famílias do Ministério Fama, através do pastoreio de todos vocês, pastores dirigentes. Onde estão os pastores dirigentes? Dê um sinal assim. Todos os pastores dirigentes. E na condução de vocês, todos os auxiliares de vocês, que estão acompanhando o rebanho do Senhor de perto. Alguém chega, pastor, mas eu queria muito que o senhor fosse na minha casa. Irmão, eu vou na sua casa, e tem ido às vezes na sua casa, né? Através de um dos líderes de departamento aqui, dos superintendentes, Deus tem usado a cada um deles para levar essa palavra. Eu fiz menção para vocês de alguém que recebeu um herdeiro, né? Mas quantas necessidades nossos irmãos têm, e têm de uma palavra da parte de Deus, revestido de autoridade, de amor, de cuidado, e você foi designado por Deus para desempenhar essa tarefa, para ser a extensão aqui do pastor do Ministério Fama. Mas interessante, irmãos, lá no versículo 11, ele diz: assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como também um pai a seus filhos. Aqui agora, ele vai falar da orientação, né, do discipulado, da liderança, de que ele faz essa distinção, de que também existe a necessidade de você acompanhar na disciplina, sabe? Chamando a atenção quando necessário for. O Mabinaíra é dócil, né? E eu gosto de ser brando e tolerante e amável. Eu aprendi isso com alguém que vocês também aprenderam.
Mas tem hora que a gente vê, né, o obreiro, o discípulo, caminhando por um caminho que eu sei que é prejudicial, que vai ser prejudicial para ele, vai trazer consequências desastrosas. Aí você, líder, não pode deixar o seu liderado, o seu irmão, cair nesse precipício. Com amor nós devemos sim chamar a atenção. E tem hora que alguém olha para você, daí não vai achar você muito bonito. Mas quando você exerce com amor, com brandura, como Paulo fez com todos os seus discípulos, né? Nas viagens que ele fazia, na condução dos seus obreiros, quando ele falava para Timóteo no capítulo 3, na segunda carta, no capítulo 3, versículo 10, coloca aí, vê se é isso mesmo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Vamos lá. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Doutrina é o quê? Ensinamento, a palavra. Paulo não abria mão, irmãos, de ensinar, de corrigir, de redarguir, de passar a instrução, de falar: meu filho, não é bom o que eu ouço de vocês, não é saudável o que eu ouço de vocês. Meu filho, é necessário que você dedique-se à palavra, a tempo e fora de tempo. Você precisa aplicar mais a palavra. Então ele fazia essas correções, ele buscava acompanhar de perto, com amor sim, mas ele não deixava a coisa caminhar de forma relaxadamente, sabe? Deixa lá, antes, tu porém tens seguido, tem observado a minha doutrina, procedimento, intenção, mas olha lá, fé e depois o que? Longanimidade, brandura, amor, perseverança. Entende, irmãos? O que ele passava para os seus liderados? E é isso que eu acho que dava a Paulo, né, a condição, e ele chegava a entender que ele tinha alguma coisa a transferir para os seus liderados. Eu já disse algumas vezes aqui nos simpósios, né, de pastores dirigentes, que o nosso líder, nosso bispo, saudoso bispo, ele, se a pessoa não quisesse prestar, a palavra certa é essa, ele tinha que provar que não queria melhorar. Não, eu não quero. Não, mas você pode melhorar, você deve melhorar, você precisa melhorar, você tem que melhorar. Não, mas eu não quero melhorar, eu quero continuar sendo isso que eu sou, e tal, e tal. E aí mesmo assim, parece que esse camarada saía por conta própria, sabe? Ele saía por uma consequência na situação, pessoal. O que eu estou querendo dizer? Exercite mais a misericórdia no seu ministério. Exercite mais a misericórdia. Nós falhamos, né? Eu falho, você falha, nós temos falhas, mas como nós precisamos criar esse clima de brandura, como nós precisamos gerar obreiros como Barnabés, não é? Que na hora do acaloramento ali entre Paulo e João Marcos, entrou Barnabé na parada, irmãos, e entrou e apaziguou a situação, né? E conciliou a situação. Como nós precisamos de gerar obreiros maduros, que tenham condição de, num momento desse, ser pacificador, ser instrumento de bênção na congregação, ser bombeiro, né, que apaga os incêndios lá, que ajuste, que veja o potencial das pessoas. Como nós precisamos disso. E Barnabé fez isso. O que aconteceu? Lá na frente, o próprio João Marcos, que Barnabé passou a mão na cabeça dele e trouxe ele para perto dele. Não é dessa forma, não vamos jogar o rapaz fora não. Então, trouxe ele para perto e cuidou dele, ajustou ele. Lá na frente, no final da carta que Paulo escreve a Timóteo, no último capítulo, ele fala: rapaz, traz para mim o João Marcos, porque ele muito me é útil, ele soma muito do meu ministério. Então pensou, irmão, que agora às vezes está te dando uma dorzinha de cabeça, sabe? Está tirando um pouquinho o seu sono, fazendo você orar mais. Ali na frente ele pode ser instrumento de bênção para te auxiliar, para cuidar de você e cuidar do seu ministério também. É assim. Nós somos chamados para ser restauradores de brechas, restauradores de soldados. Nós somos chamados para isso. Vamos criar esse clima, essa onda de alegria, né?
transmitir para a igreja. Como é terrível a gente criar esse sentimento, irmãos, de tristeza, de pessimismo, de reclamação, de ver só dificuldade de tudo, dificuldade das pessoas. Tem gente que você senta, toda vez que você encontra ele, tem alguém para reclamar dele, sabe? E às vezes nós criamos dificuldade, irmãos, para o crescimento da igreja do Senhor, sabe? Caçando chifre em cabeça de jumento. Ah, minha congregação lá, pastor, eu só tenho obreiro custoso, não soma comigo. Pode não somar hoje, mas treine eles, prepare eles. O maior investimento do servo do Senhor é treinar homens para cumprir a obra do Senhor. É fazer como Paulo falou para Timóteo na segunda carta, no segundo capítulo, né? Aquilo que você ouviu de mim, confia a homens fiéis que sejam capazes de continuar a missão, repassando para outros homens e outras pessoas aquilo que você recebeu de mim. Esse clima que nós temos que passar, irmãos, de que vai dar certo, se Deus prometeu, vai dar certo, se Deus entregou esse desafio na sua mão, confie que vai dar certo, irmãos. Ou você tem dúvida daquilo que Deus confiou a você, do chamado de Deus na sua vida? Você tem dúvida do chamado? Tem gente que tem dúvida, parece que ele não acredita bem. Não treino dá certo, pastor. Lá tem outra igreja, tem uma igreja de Vila Nova grande lá no setor, e aí a minha igreja não vai para frente. Vai para frente, eu estou lá no salãozinho, né, pequeno e tal. Mas se Deus é na sua vida, o seu trabalho vai crescer. E você não precisa de torcer para a outra diminuir, não. Tem que parar com esse pensamento medíocre também, de você se alegrar com a desgraça do outro. Isso não faz parte do DNA do servo do Senhor também, não faz parte. E como às vezes você alega, né, irmão? Oh, rapaz, aquele pastor que assumiu no lugar que você estava, rapaz, agora o trabalho está crescendo, ele já começa a entristecer, irmãos. Em vez de dar glória a Deus, aleluia, não, ele já começa a encontrar desculpas esfarrapadas, né? A igreja aqui nos povos está crescendo, Deus está proporcionando um crescimento, glória a Deus. Se está crescendo lá, o crescimento vai vir para nós aqui também. O servo de Deus tem que pensar dessa forma. Mas nós encontramos tanto subsídio para poder prejudicar, atrapalhar o crescimento da obra do Senhor. Tantas desculpas nós temos. Ah, não, eu estou no local lá alugado, pastor, não tem jeito. Eu nunca fui ajudado, eu não tenho condição, lá não cresce. Aquela congregação tem um histórico. Quanto eu já ouvi isso aqui, gente? Aquela congregação tem um histórico, pastor, que o senhor já sabe a história dela. Tem um histórico difícil, muitos escândalos. Não. Irmão, você foi mandado para lá, foi para quebrar essas barreiras, para chutar tudo, todas as amarras do Satanás e proporcionar o crescimento daquela obra naquele lugar. Foi para isso que você foi chamado, irmãos. É você transmitir esse sentimento, essa alegria, você passar isso. Nós tínhamos um trabalho lá em Talsul, né, pastor Juarez? Lá tinha esse negócio, essa conversa feia, que chegava lá, que pastor, porque não sei o quê, porque o pastor Juarez Neto chegou lá, chegou de botina, assim, arrepiada, assim, erguida, e foi chutando tudo, e a obra de Deus está lá, avançando, crescendo a cada dia mais, né? Em tantos lugares, Bela Vista, o pastor Zé está lembrando aqui, lá no Cândido de Moraes, tinha um negócio lá e tal, com um negócio, eu falei, deixa esse negócio. E Deus mandou, lá através do nosso bispo Abigail, mandou um canelinha para lá, um baixotinho, sabe? E barulhento. E Deus está lá agora, proporcionando o crescimento daquela obra. Se Deus tem compromisso com a sua vida, e você tem compromisso com o propósito de Deus, em transmitir vida por onde você está, Deus vai honrar o seu ministério. Agora larga de ser o ministério da reclamação. Sabe por quê? Que eu vou falar um negócio para vocês. Tem muita gente boa querendo o nosso lugar. Sabia disso? Tem muita gente boa, irmão. Não é só o meu lugar não, o seu também. Tem muita gente boa de olho lá na sua congregação, lá no seu departamento. Está difícil, mas tem muita gente desejando, irmão, que Jesus te busque para a glória. Talvez. E aí quando às vezes fica sabendo que você está doente, será que vai melhorar? Será que vai para o céu? Irmão, o sangue de Jesus tem poder, irmão, um troço desse. Isso é oração de macumbaria, né? Eu sei que no nosso meio não tem isso, é verdade, irmãos? No nosso meio não tem isso, de forma nenhuma. Mas não dá brecha também não, irmãos. Não dá abertura. Porque uma hora um desse pode aproveitar a brecha, irmão, e atravessar, sabe? E aí pode trazer complicação.
e nós temos que tomar cuidado com isso. Mas eu acho interessante que é um texto áureo para nosso trabalho do ID aqui, o Atos 2, versículo 46, me parece, coloca lá, o Atos capítulo 2, achei interessante, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, é o 47 que eu queria, louvando a Deus e caindo o quê? Repete essa parte comigo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, irmãos. Quando nós começarmos, pastor José, a cair na graça do povo, irmãos, a alegria vai contagiar, né? Vai contagiando um ao outro, vai contagiando o outro, sabe? E aí o outro não aguenta ficar só e quer trazer alguém para a igreja, para a casa de Deus. Não, lá na minha igreja tem um movimento de alegria lá, Deus tem movido lá de forma surpreendente, sobrenatural, e eu queria que você fosse lá para a minha igreja, eu queria te levar lá para você conhecer a Jesus, o Jesus que está lá fazendo um movimento, um milagre lá na minha igreja. É assim que vai acontecer. Coloca lá aí todos os dias o quê? O que acontecia lá no versículo 47? E cada dia acrescentava, diz o Senhor, os que iam sendo salvos. Você pode glorificar a Deus por isso? Vamos pedir ao Senhor que nos dê este coração de pai, este coração de mãe, este coração que às vezes vai ser necessário você tirar um momento da sua noite, né? Para passar um momento no hospital aí da vida com a sua ovelha. É um momento que você ligar, né? Às vezes uma ligação da gente, irmãos, uma ligação sua lá para a sua ovelha, para o seu liderado, né? Naquela hora conturbada, aquela ministração de bênção na vida daquela família, aquela oração, fará toda a diferença. Nós somos chamados para isso, para expressar o amor de Cristo na vida dessas pessoas. E eu quero conseguir estar à disposição de mãos erguidas, estendidas, para poder ser canal de bênção na vida de todos vocês. Amém? Podemos estar em pé? Eu quero orar com vocês. Quantos podem orar comigo? Vocês que foram alistados, chamados para essa obra tão sublime, tão nobre, tão digna, essa obra tão gigantesca. Pastor, mas você não sabe o que eu estou passando, mas é nobre, é nobre. Eu disse aqui que às vezes tem pessoas que reclamam tanto, né? Eu fui perseguido, meu ministério é assim, a pessoa lá falou mal de mim, levantou contra a minha dignidade, fez isso, fez aquilo. Esses dias eu tive que falar, eu falei, eu quero dizer para você que eu nunca tive isso. Mas como assim, pastor? Nunca tive isso. O que eu tive antes, Paulo disse isso, né, para Timóteo, tudo o que me aconteceu o que? Me lembra aí? A minha leve e momentânea tribulação serviu para produzir em mim o eterno peso de glória. Só para isso, Senhor. Então ninguém fez nada. O que aconteceu foi Deus ajustando a ferramenta para te usar para coisa maior. Foi isso que Deus fez. Deus preparando a sua ferramenta para usar para coisas maiores. Agora segura o tranco, meu irmão. Segura o tranco aí. Segura o tranco, e tem hora que a macaúba, o negócio vai bem fino mesmo, o negócio não tem jeito. Mas persevera que a vitória virá para a sua vida, da mão do Senhor que te levantou, que te capacitou, que te comissionou. Se o seu coração está na obra de Deus, com esse sentimento, eu estou fazendo algo nobre. Estou fazendo algo, mas pastor, eu estou limpando o chão. Irmão, limpe com alegria, falando em línguas estranhas, glorificando a Deus por esse privilégio que Deus te deu. É assim que Deus vai continuar te usando na obra dele. Mas vai continuar usando, limpando o chão, se for, glória a Deus. Você está fazendo algo sublime na casa do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis como diáconos adquirirá para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Deus que nós servimos sempre faz mais para nós do que nós fazemos para Ele. Sempre faz mais para nós. Ele nunca fica devendo nada para você. Ele sempre vai fazer mais para você. Se o seu propósito, o seu sentimento, o sentimento do seu coração é de servir, é de fazer algo para o Senhor, é de algo nobre. Eu quero servir ao Senhor.
Meu desejo era de estar com o Senhor Jesus na glória, mas me permita estar aqui para servir os meus irmãos e entregar a minha vida a eles. Se foi esse o gesto, irmãos, pode ter certeza que vai dar certo. Agora, se você está querendo que a sua igreja cresça lá, só para você mostrar o relatório, só para questão de status, só para você bater no peito, só para você olhar para o outro, mas rapaz, eu passei você. Eu queria que você estivesse fazendo a revisão dos seus conceitos nessa tarde, tá? Eu queria que você fizesse isso, tá? Pela bondade mesmo do seu ministério, para o crescimento do seu ministério, para o seu crescimento pessoal. Vamos largar dessa mediocridade. A sua igreja vizinha está crescendo? Glorifica a Deus. Esses dias atrás eu passei aqui na porta, eu virei aqui, tem uma igreja na esquina, estava essa situação muito delicada. Eu confesso, eu estendi minha mão para lá e clamei: Senhor, abençoe esse trabalho aqui, que o Senhor faça prosperar esse trabalho aqui. Aí depois eu virei para cá e nós também, Senhor, esqueça de nós não, continua abençoando de cá também, tá? É desse jeito, se você vai conquistar alguma coisa e vai entristecer o coração de outro pastor, eu já quero falar para você: não invista nisso. Não precisa você investir nisso, tá bom? Você pode orar comigo neste momento? Entregando a sua vida mais uma vez, seu ministério. Senhor Jesus Cristo, Pai, eu sei que o Senhor tem falado com todos nós, os teus servos, este grande exército, ó Deus, que o Senhor tem levantado aqui nesse ministério, Senhor, homens e mulheres fiéis. Pai querido, que a cada dia, Senhor, nós possamos ser direcionados, corrigidos, orientados, ó Deus, pelo Senhor, Pai querido, para o exercício do chamado que o Senhor tem confiado a cada um de nós com fidelidade, ó Deus. Espírito Santo, tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas durezas de coração, perdoa a nossa falta de amor, perdoa, Senhor Deus, as nossas omissões, perdoa, Senhor Deus, perdoa tudo aquilo que nós temos usado com dureza, Senhor, e ajude-nos a exercer a Tua palavra, Senhor Deus, com brandura, ó Deus, não abrir mão da verdade, mas colocar a verdade sempre com amor, Senhor, no coração. Espírito Santo de Deus, queremos ver o crescimento da Tua igreja, a Tua obra prosperando, avançando a cada dia, o Senhor usando, levantando, ó Deus, os bons ceifeiros, Pai, da Tua casa. Confirma, Senhor Jesus Cristo, faça prosperar, frutificando, ó Deus, o trabalho dos Teus filhos, mesmo aqueles, ó Deus, que estão num trabalho tão pequeno, mas sabemos que o Senhor é o Deus que dá o crescimento, que é o Senhor, ó Deus, quem capacita, o Senhor é quem faz prosperar, ó Deus, é o Senhor quem dá crescimento para a Tua igreja, Pai. Por isso estamos, ó Deus, certos de que continuaremos vendo a glória do Senhor sendo manifestada, Senhor Deus, no meio do Teu povo, ó Pai, no nome de Jesus. Eu tenho um Deus. Se você é agradecido a Deus pelo que Deus confiou em suas mãos, glorifica a Ele e continua a sua marcha, a sua jornada. Fale que você não abre mão do seu chamado por nada nessa vida, e o dia de amanhã será melhor do que o de hoje, no nome de Jesus, porque o que está conosco é o grande, todo-poderoso Deus, e vai continuar nos dando a vitória, no nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Você pode glorificar a esse Deus, você pode exaltar a Ele, adore a Ele. Foi Ele quem te chamou, e Ele vai honrar você, irmão, no ministério. Ele vai honrar você no ministério, e Ele continua contando com você. Pastor, mas eu vim aqui pensando em entregar, pastor. Entregue para Jesus, irmão. Aqui não, tá? Entregue para Ele, que Ele vai saber consolar o seu coração. Ele vai saber te fortalecer. Ele vai saber onde precisa trazer o renovo da sua vida. Ele sabe onde tratar o vaso, irmãos. Ele sabe de tudo, Ele sabe as noites,
Ele conhece cada momento. Ele sabe até quem está te dando dor de cabeça. Ele sabe. E na hora certa Ele vai mudar aquele coração. Vai mudar aquele coração. Pastor, mas lá é muito difícil. Na hora certa Deus muda tudo. E você vai poder glorificar. Grande, poderoso é o nome do Senhor Jeová que eu sirvo. É Ele que nós servimos. É Ele que nós servimos. Aleluias.